Olá pessoal, Marco Aurélio aqui mais uma vez e vamos falar um pouco sobre Power BI novamente. Agora, com o seguinte problema: vocês têm um arquivo em Excel com várias abas e a pergunta mais frequente é: eu consigo unir tudo isso dentro do Power BI? Sim, consegue. E aí eu vou fazer o seguinte: nesse vídeo eu vou fazer a abordagem mostrando como você cria essa união e no final eu vou mostrar para vocês um erro muito frequente na hora de unir tabelas e quando você não faz a verificação correta dos seus dados. Então vamos lá, vamos para a nossa tela do Power BI. Pessoal, aqui dentro do nosso ambiente do Power BI, observem o seguinte: nós temos aqui 5 arquivos que nós importamos e agora eu preciso unir esses arquivos em uma tabela só, tá? Eu tenho aqui o modo relacional, onde eu consigo identificar e criar relações entre esses arquivos, tá? Deixa eu reduzir aqui e mostrar para vocês. Vocês conseguem aqui relacionar todos esses 5 arquivos. Por exemplo, se eu relacionasse a coluna de estado, eu precisaria criar uma tabela intermediária que tivesse todos esses estados para poder relacioná-los. Mas existe uma outra maneira de resolver esse problema, de fazer essa união. Vocês podem clicar aqui no ambiente de transformar dados para acessar o ambiente de Power Query. E aí ele vai listar para a gente as 5 tabelas que nós importamos, tá? E aí, como eu falei para vocês anteriormente, vocês conseguem criar uma nova tabela ou, a partir de uma, juntar todas, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, a tabela Centro-Oeste e juntar a ela as demais. Para isso, eu vou clicar aqui, ó, na nossa barra de tarefas em combinar e eu vou colocar aqui, ó, acrescentar consultas. E eu vou marcar aqui, ó, acrescentar consultas. Se eu marcar a opção de baixo, acrescentar como novas, ele vai criar uma nova tabela e aí vai adicionar nessa nova tabela todos os dados. A primeira pergunta que ele vai fazer para a gente aqui com relação a acrescentar dados. Vocês querem juntar apenas 2 tabelas ou vocês querem adicionar um monte de dados de outras N tabelas? Nesse caso aqui, vamos marcar a opção 3 ou mais, porque nós temos 5 tabelas, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, Nordeste, já está dizendo aqui para você que a sua tabela atual é a do Centro-Oeste. Eu vou dar um Shift e vou clicar até a Sul e depois vou clicar aqui em adicionar. E aí eu estou dizendo para ele que essas 5 tabelas eu preciso juntá-las em uma só dentro da Centro-Oeste. Vou dar um OK. E olha o que aconteceu. Eu consegui juntar dentro da tabela Centro-Oeste todas as informações das demais regiões do Brasil. Por exemplo, eu estou no Centro-Oeste, então eu sei que Pernambuco, por exemplo, não faz parte do Centro-Oeste, mas ele aparece aqui. Isso acontece porque eu acabei de criar uma união de tabelas bem sucedida, tá? Então, esse seria a união básica de tabelas. Qual é o erro muito frequente aqui? Eu vou alterar o destino, o caminho, a fonte desses dados e vou simular para vocês um erro que acontece bastante. Eu vou até apagar aqui essas 3 tabelas. Lembrando que toda e qualquer edição que vocês executarem, tá? Basta clicar aqui em fechar e aplicar e tá tudo certo, tudo sem problema. E aí, pessoal, eu tenho aqui essas 2 tabelas. Eu vou alterar o destino delas. Vem aqui em fonte. E vou pegar de uma pasta que já está com um erro intencional. Eu criei de propósito esse erro. Vou pegar aqui a Sudeste, vou importar. Ele vai carregar para a gente. É bem similar àquilo que a gente fez no vídeo anterior, onde eu altero o endereço do arquivo e preciso corrigir isso no Power BI, tá? Aqui eu estou pulando porque a gente já abordou no vídeo anterior. Vem aqui navegação e ele carregou para a gente aqui, ó, lindamente os dados do Sudeste. Vou até mudar aqui, ó, Sudeste. E agora onde é a tabela Nordeste, eu vou mudar aqui na fonte também e importar os dados do Sul. Dou um OK.
Tá aqui, ó, e trouxe para a gente os dados do Sul. Vou alterar o nome aqui para Sul. E observe o seguinte, isso aqui é um erro muito frequente. Eu agora vou pegar aqui a tabela Sudeste e vou combiná-la, né? Eu vou acrescentar aqui a consulta da tabela Sul, porque são informações dos estados e eu quero juntá-las todas numa só. Deixei aqui como duas tabelas, vou clicar em Sul e vou dar um OK. E olha o que aconteceu. Eu não tenho aqui uma correspondência, porque a vantagem de você importar tabelas é que, na hora que você tentar unir dados e esses dados, porventura, não tenham a mesma característica, ele vai deixar em branco. Mas se você fizer isso com um intervalo, ele vai meio que fazer uma mutação com a sua tabela, vai tentar unir informações que tem uma e multiplicar ou agregar com informações de outra, e você não vai conseguir ter uma tabela coesa. Por exemplo, na tabela Sul, observem que ela é menor do que a tabela Sudeste, porque de propósito eu apaguei algumas colunas. E isso é o erro que vocês têm que estar muito atento. Na hora de fazer união ou uniões de dados, vocês têm que sempre verificar, isso é o critério zero. Vocês têm que verificar se as informações são correspondentes, ou seja, eu tenho governador em uma tabela, eu também preciso ter governador na segunda tabela. Se eu essa informação não for comum às duas tabelas, eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer a união para que eu não gere um erro e quebre todo o relatório e depois não consiga reparar esse erro por não entender, tá? Então, sempre que vocês tentarem juntar uma tabela, der um erro, ou a tabela está criando colunas a mais e além daquilo que vocês pediram, pode ter certeza que as duas tabelas não têm colunas em comum. Ela tem parte das colunas em comum e parte das colunas editadas de uma forma diferente. E como ela não consegue encontrar essa correlação, ela sai aí agregando os dados. Esse foi o vídeo de um erro que acontece bastante quando você tenta unir tabelas. E eu vejo você no próximo vídeo. E vem cá, você não vai sair desse vídeo sem deixar o seu like e sem se inscrever, né? Bom, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Esse material é um material gratuito. E a nossa intenção é fazer com que esse material gratuito chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então, para isso, eu conto com a tua ajuda, tá? Clica aqui abaixo, ó, compartilha, se inscreve, deixa o seu like e comenta pra gente o que é que você achou desse vídeo, dessa dica. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, galera!